Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair oportunidades, dinheiro e sucesso como um imã, enquanto outras vivem uma vida inteira lutando, sempre um passo atrás, sempre no limite? Existe um segredo que os ricos guardam às 7 chaves. E não é apenas sobre investimentos, heranças ou sorte. É algo mais profundo, algo que molda decisões, cria destinos e constrói impérios. E o mais surpreendente, esse segredo não está escondido em cofres ou escritórios de alto padrão. Está ao alcance de todos, mas quase ninguém o vê. Hoje eu vou te revelar esse segredo. Eu falo com a autoridade de quem dedicou a vida à análise do sucesso e do fracasso, entrevistando milionários, enfrentando derrotas e estudando as forças invisíveis que moldam a realidade. O que descobri pode ser condensado em uma simples verdade. O sucesso não é um acaso, é uma ciência. E como toda ciência, ela possui leis, regras, fórmulas que, se aplicadas com persistência e fé, levam inevitavelmente ao resultado desejado. Neste exato momento, há homens e mulheres acumulando riqueza, influência e liberdade, enquanto outros apenas observam. A diferença não está nas circunstâncias. Está no que cada um acredita, no que decide, no que repete todos os dias. O segredo está na mentalidade, e a mentalidade certa é construída, tijolo por tijolo, pensamento por pensamento. Neste vídeo, eu vou conduzi-lo por 7 pilares dessa ciência. 7 verdades que os ricos conhecem e praticam silenciosamente. São princípios simples, mas exigem disciplina, clareza, coragem e, principalmente, decisão. Você descobrirá por que alguns continuam pobres, mesmo tendo boas ideias, porque outros enriquecem mesmo sem diplomas ou contatos, porque a maioria nunca sai do lugar, enquanto poucos, com o mesmo tempo e as mesmas 24 horas, constroem impérios. Este é um chamado à sua mente, um desafio à sua visão de mundo. Porque uma vez que você ouve essas verdades e as compreende, nunca mais poderá voltar a pensar como antes. Preste atenção. O que você está prestes a ouvir é poderoso demais para ser ignorado. Se você quer compreender o segredo mais bem guardado dos ricos e o mais ignorado pelos pobres, deve começar pelo desejo. Não falo de querer. Todos querem, todos sonham, mas poucos desejam com intensidade suficiente para transformar esse desejo em um propósito. O que separa o homem comum daquele que cria fortuna não é a sorte nem o talento, é o desejo ardente, uma obsessão silenciosa, constante, que não cede diante do fracasso, da crítica ou da espera. Desejo ardente não é pensamento positivo, é fogo, é decisão irrevogável. É quando você diz, é isso ou nada, é isso ou morte. Os ricos, os verdadeiros realizadores, cultivam esse desejo todos os dias, alimentam-no com leitura, com foco, com ação. Você nunca verá um milionário de verdade dizendo, vou tentar. Ele diz, eu farei. Porque o desejo ardente não admite alternativas. Ele transforma obstáculos em combustível. Ele ri diante do impossível. Ele não busca desculpas, busca maneiras. A maioria dos pobres, infelizmente, deseja de forma morna. Eles dizem, seria bom se acontecesse. Mas o universo não se move por desejos mornos. Ele responde a vibrações intensas, a decisões definitivas, e desejo, quando é ardente, vira ação. Quando é fraco, vira frustração. Foi assim com Edwin C. Barnes, que decidiu que se tornaria sócio de Thomas Edison. Ele não tinha dinheiro, nem contatos, mas tinha um desejo ardente. Viajou quilômetros sem garantias, bateu à porta do maior inventor do mundo e disse, vim para fazer negócios com você. Edison viu nos olhos dele a centelha que reconhece o sucesso. Barnes não se tornou sócio de imediato. Começou como empregado comum, mas manteve o fogo aceso. Alimentou o desejo com disciplina e paciência. Quando a oportunidade surgiu, disfarçada de desafio, Barnes estava pronto. Transformou uma simples chance em uma fortuna, porque seu desejo nunca vacilou. E você? Qual é o seu desejo? Ele te faz levantar da cama com pressa?
Ele te move mesmo quando ninguém acredita. Ele resiste ao silêncio, à dúvida, ao tempo. Desejo ardente é o ponto de partida de toda conquista. Mas não basta desejar. É preciso transformar esse desejo em uma decisão. Hoje olhe para dentro e pergunte: o que eu quero com tanta intensidade, que estou disposto a lutar por isso até o fim? Se você não tem uma resposta clara, você ainda não começou sua jornada. Os ricos começam com um desejo. Os pobres terminam com desculpas. E você? Está pronto para acender o seu fogo? Desejo por si só é apenas energia bruta. Mas desejo, quando é canalizado para um propósito definido, transforma-se em uma força irresistível. A maioria das pessoas anda pela vida como um navio à deriva, movidas pelas marés do acaso, reagindo ao que acontece, esperando por uma sorte que nunca chega. Elas vivem sem direção, sem mapa, sem destino. E quem não sabe para onde vai, aceita qualquer lugar como chegada. Os ricos, os verdadeiramente realizados, sabem exatamente o que querem. Têm um propósito definido, um alvo claro, um objetivo tão vívido que poderiam desenhá-lo em detalhes. O propósito definido é a bússola do homem que constrói. É ele que dá sentido ao desejo, que transforma a vontade em foco. Sem propósito, até o desejo mais ardente se perde em distrações. Mas quando você tem clareza sobre o que quer, todo o universo começa a se reorganizar em sua direção. Andrew Carnegie, o magnata do aço, me disse certa vez: a maioria dos homens falha porque não consegue organizar seus pensamentos em torno de um objetivo principal. Eles são como um rio que se divide em 1000 córregos, perdendo toda a força. Você precisa de um propósito central, dominante, que organize seus pensamentos, suas ações e seus recursos. Não um desejo vago, mas uma declaração clara, específica e mensurável. Algo que você possa repetir todas as manhãs como uma ordem para sua mente. Veja bem, o propósito não precisa ser grandioso aos olhos do mundo, mas deve ser absoluto aos seus. Ele precisa consumir sua atenção. Precisa ser tão claro que mesmo em meio ao caos, você saiba o que deve fazer. Eis um exercício. Pegue uma folha e escreva em uma frase seu propósito definido. Depois, pergunte a si mesmo: estou disposto a pagar o preço por isso? Porque um verdadeiro propósito exige sacrifícios. Você terá que dizer não a muitas coisas boas para conquistar aquilo que é melhor. Quando você tem um propósito definido, o tempo deixa de ser desperdiçado. O medo se cala. A opinião dos outros perde força. Porque agora você sabe para onde está indo. E quem sabe para onde vai raramente se perde. O homem sem propósito vagueia. O homem com propósito constrói. Os pobres vivem distraídos. Os ricos vivem decididos. Nenhum plano, por mais bem estruturado, sobreviverá à jornada da realização sem um ingrediente essencial: a fé. E quando falo de fé, não me refiro a dogmas religiosos ou crenças herdadas. Falo da certeza interior silenciosa, de que o que você busca já é seu por direito, ainda que invisível aos olhos. A fé é a substância que transforma pensamentos em fatos. É a ponte entre o invisível e o tangível. É o combustível invisível que move toda a realização. Os ricos não apenas desejam, eles creem. E por isso, agem como se o sucesso já estivesse garantido. Você pode observar isso nos olhos de quem conquista grandes feitos. Há um brilho, uma tranquilidade, um senso de inevitabilidade. Não é arrogância, é clareza. Eles não pedem permissão ao mundo para avançar. Eles já decidiram, já viram o final antes mesmo de começar. Essa fé não nasce do acaso. Ela é cultivada, alimentada, construída através da autossugestão, a prática de repetir diariamente afirmações que moldam sua visão de si mesmo e do mundo. Se você acorda todos os dias dizendo a si mesmo que está falido, perdido, sem saída, seu subconsciente aceita isso como verdade. Mas se você se treina a declarar com convicção: estou no caminho certo, o sucesso vem até mim, minha mente é uma fábrica de soluções e oportunidades, algo começa a mudar. A fé é a linguagem do subconsciente.
E o subconsciente, por sua vez, é a usina que molda suas ações, seu humor, suas decisões. Aquele que cultiva fé, mesmo em meio à escuridão, encontra caminhos onde os outros veem muros. Thomas Edison falhou milhares de vezes antes de iluminar o mundo. Cada fracasso era uma semente de fé plantada. Ele não precisava da aprovação do mundo. Sua crença era suficiente, e ela o sustentava quando nada mais fazia sentido. Agora eu te pergunto, em que você realmente acredita? Porque a sua realidade, goste ou não, é o reflexo direto daquilo que você aceita como verdade. Os ricos constroem castelos com os tijolos da fé. Os pobres constroem prisões com os tijolos da dúvida. Tudo aquilo que a mente humana é capaz de conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas existe um mecanismo pouco compreendido, muitas vezes negligenciado, que opera por trás dessa afirmação. Um código silencioso que grava comandos no seu subconsciente e molda cada passo do seu caminho. Esse código se chama autossugestão. A autossugestão é a ferramenta mais poderosa que o ser humano possui para moldar sua realidade. Ela é a ponte entre o consciente, aquilo que você quer, e o subconsciente, aquilo que você acredita. E saiba disso, o que comanda a sua vida não é o que você diz querer. É o que você aceitou, repetidamente, como verdade absoluta. A mente subconsciente é como solo fértil. Ela não distingue sementes de flores das sementes de ervas daninhas. Ela apenas colhe aquilo que você planta, repetidamente. A autossugestão é o ato de plantar, dia após dia, com intenção, as ideias que você deseja ver florescer na sua vida. Os ricos utilizam essa ferramenta com maestria, muitas vezes sem dar nome ao processo. Eles visualizam, repetem, afirmam, agem com base na convicção de que aquilo que desejam já está em movimento. Suas ações refletem suas crenças mais profundas, e essas crenças foram instaladas, cultivadas, fortalecidas pela repetição intencional. Veja bem, você já está usando a autossugestão, quer perceba ou não. Cada pensamento negativo que você repete, cada frase de escassez, cada reclamação, é uma sugestão que você imprime em sua mente subconsciente. E ela responde, moldando seu comportamento, sabotando seus planos, atrasando seus resultados. Se você diz todos os dias, a vida está difícil, nunca tenho dinheiro, não nasci para isso, sua mente vai trabalhar para confirmar essas ordens. Mas se você diz com intensidade, sou próspero, cada dia avanço com mais clareza e poder, eu sou capaz e estou me tornando quem devo ser, seu subconsciente também vai responder. Ele sempre responde. Ele não julga, ele apenas executa. Por isso eu te digo, escolha suas palavras com a seriedade de quem está construindo um império. A mente obedece comandos, e você é o comandante. Sua boca, seus pensamentos, sua atenção são os instrumentos dessa liderança. Como aplicar isso na prática? Comece com uma declaração de propósito. Escreva seu objetivo mais importante em uma frase clara, no tempo presente, como se já fosse real. Leia essa frase em voz alta 2 vezes por dia, ao acordar e antes de dormir. E não apenas leia, sinta. Veja-se vivendo essa realidade. Haja como se fosse verdade. Sim, no início, parecerá estranho, talvez até falso. Mas não é isso que importa. O que importa é a repetição. O cérebro aprende por repetição emocional. E com o tempo, o que era apenas uma ideia se torna crença. E crenças moldam o mundo. Lembre-se, os pobres vivem reagindo, os ricos vivem reprogramando. Você está no controle da sua mente, ou ela está no controle de você? Essa é a pergunta que define o seu destino. Seja vigilante com o que você repete, porque a sua vida está apenas obedecendo ordens. Nenhum homem jamais realizou algo grandioso. Por mais brilhante que seja a mente individual, ela alcança seu ápice apenas quando se une, em harmonia, a outras mentes igualmente comprometidas com um propósito comum. Esse princípio, que denominei Mastermind, é uma das forças mais poderosas
já acessadas pelo ser humano. O Mastermind é a coordenação de conhecimento e esforço em espírito de harmonia entre duas ou mais pessoas, com o objetivo de alcançar um propósito definido. Ele não é apenas uma colaboração, é uma fusão de mentes, um campo invisível onde ideias se multiplicam, soluções surgem e forças mentais se intensificam. Os ricos compreendem isso profundamente. Eles nunca caminham sozinhos. Estão cercados por conselheiros, mentores, sócios e parceiros que vibram na mesma frequência de seus objetivos. Sabem que onde duas mentes se unem com clareza e cooperação, uma terceira força invisível é criada. Uma inteligência superior, um canal por onde passam inspirações que jamais viriam a um indivíduo isolado. Thomas Edison, Henry Ford, Harvey Firestone. Esses homens se encontravam regularmente para compartilhar ideias, estratégias e desafios. Não por acaso, cada um deles liderou revoluções em seus respectivos setores. O que tinham em comum? Um círculo de confiança, um mastermind. Essa é uma das razões pelas quais tantos pobres permanecem pobres. Eles se isolam, cercam-se de vozes negativas, de pessoas que reforçam limitações, de ambientes que drenam sua energia. Falta-lhes um círculo de crescimento, um campo mental elevado. E ninguém sobe além do nível médio do ambiente ao qual pertence. Você precisa urgentemente analisar quem está ao seu redor. Pergunte-se: essas pessoas me puxam para cima ou para baixo? Elas expandem minha visão ou limitam minha ambição? Elas acreditam no impossível ou reforçam o medo do fracasso? O mastermind verdadeiro não acontece por acaso. Ele é escolhido, construído e cultivado com intenção. É formado por pessoas que compartilham valores, visão e compromisso. Não precisa ser numeroso. Pode começar com apenas 2 pessoas, mas deve ser real. Deve ter propósito. Crie o seu mastermind. Escolha com sabedoria. Reúna-se regularmente. Compartilhe metas. Peça opiniões. Escute com humildade. Contribua com generosidade. E, acima de tudo, mantenha a harmonia. Porque sem harmonia, o poder desaparece. A harmonia é o solo fértil onde o poder coletivo germina. Não há espaço para vaidade, competição interna ou agendas ocultas. O mastermind só floresce onde há confiança absoluta, e essa confiança é construída pelo caráter, pela integridade e pela repetição da verdade. Não subestime o poder disso. O que uma mente sozinha leva anos para conceber, um mastermind pode revelar em uma tarde de conversa profunda. Uma ideia que muda sua trajetória pode vir de um insight, uma frase, uma pergunta provocadora de alguém que enxerga o que você não vê. Os maiores impérios foram concebidos em salas de reunião, encontros discretos, alianças silenciosas. O poder que flui de um mastermind é invisível aos olhos comuns, mas palpável nos resultados que ele produz. Se você sente que está estagnado, talvez esteja tentando vencer sozinho. E ninguém vence sozinho. Agora, olhe ao redor. Com quem você compartilha seus planos? Quem desafia sua mediocridade? Quem celebra suas vitórias como se fossem deles? Essas são as verdadeiras riquezas. Os pobres competem. Os ricos cooperam. Os pobres guardam segredos. Os ricos compartilham estratégias. Os pobres desconfiam. Os ricos constroem confiança. Você quer mudar de vida? Então, mude seu ambiente. Construa um mastermind. E permita-se ser elevado por uma força maior que a sua individualidade. Porque quando 2 ou mais mentes se unem, não há limites para o que podem criar. Muitos homens fracassam, não por falta de talento, nem por ausência de oportunidades. Eles fracassam porque não decidem, e entre os que decidem, muitos não persistem. A decisão é o ato de cortar o caminho de volta. A persistência é o ato de seguir adiante, mesmo quando tudo parece estar contra você. Estude a vida de qualquer homem rico, e não me refiro apenas à riqueza financeira, mas à riqueza de espírito, de propósito, de conquistas, e você encontrará esses 2 traços: decisão rápida e persistência inabalável. A indecisão é um veneno silencioso. Ela paralisa, ela consome energia, rouba clareza, enfraquece o espírito.
Quantas oportunidades você já deixou escapar por não decidir a tempo? Quantos projetos abandonou antes mesmo de começar, porque hesitou por medo de errar? Os ricos decidem rápido. Eles confiam em si mesmos. Eles sabem que uma decisão errada é melhor que nenhuma decisão, porque toda decisão gera movimento, e movimento cria clareza. Enquanto os indecisos esperam por garantias, os decididos criam as próprias provas. E quando decidem, os ricos persistem. Eles sabem que o sucesso raramente é imediato, que a resistência é parte do caminho, que o mundo testa quem declara um objetivo, mas em vez de recuar ao primeiro obstáculo, eles dobram a aposta, fortalecem o foco, ajustam a rota, mas nunca o destino. Veja a história de Darby, um dos personagens de Quem Pensa Enriquece. Ele estava a apenas 3 pés do ouro quando desistiu. Vendeu sua mina a um ferro velho. O comprador, com auxílio técnico, descobriu que o veio de ouro estava a poucos centímetros da última perfuração. Darby desistiu antes do milagre. Anos depois, ele se tornou um milionário vendendo seguros e disse que aprendeu com aquele erro a nunca mais desistir após um não. Quantos de vocês estão a 3 passos da realização, mas recuam? Quantos pararam no limiar da grande virada, porque não suportaram a pressão do teste final? Persistência é a fé aplicada em movimento. É a decisão reafirmada diante da dúvida. É a disciplina de continuar mesmo quando a emoção manda parar. É o que separa os iniciadores dos realizadores. Decisão e persistência são hábitos, podem ser treinados. Comece pequeno, decida cumprir algo simples e cumpra. Um treino, um compromisso, um prazo. Honre suas decisões. A cada vez que você segue em frente, mesmo sem vontade, você constrói poder interno. Você molda sua identidade. O segredo não é fazer grandes coisas ocasionalmente. É fazer o que deve ser feito, continuamente. Henry Ford foi ridicularizado quando disse que criaria um motor de 8 cilindros em um só bloco. Seus engenheiros disseram que era impossível. Ford respondeu: continuem trabalhando até que seja possível. E eles trabalharam meses, anos e conseguiram, porque a decisão de Ford era inegociável. Você está tomando decisões inegociáveis ou vivendo à mercê das circunstâncias. A persistência constrói E a decisão é o primeiro silenciosamente. tijolo. Os pobres adiam. Os ricos decidem. Os pobres desistem. Os ricos persistem. Agora eu pergunto, o que está esperando? O tempo da indecisão já passou. Decida quem você quer ser e persista, até se tornar. Tudo começa na mente. Antes que o ouro apareça, é preciso construí-lo no pensamento. Antes que o sucesso se materialize, ele deve ser aceito como inevitável no subconsciente. A diferença mais brutal entre os ricos e os pobres não está na conta bancária, mas na mentalidade que os guia diante da vida. A mente rica é criadora, a mente pobre, reativa. Uma ópera a partir da visão, a outra a partir do medo. A mente rica pergunta: como posso fazer isso acontecer? A mente pobre pergunta: e se der errado? Os ricos enxergam possibilidades onde outros veem obstáculos. Eles transformam problemas em projetos, fracassos em fundações, críticas em combustível. Eles acreditam que o mundo está cheio de recursos e que esses recursos estão acessíveis àqueles que têm uma visão clara e uma atitude ativa. Já os pobres, e não me refiro apenas à pobreza financeira, mas à escassez mental, acreditam que o mundo é limitado, que o sucesso dos outros diminui suas chances, que é preciso sorte, conexões ou favores para vencer. Eles vivem comparando, reclamando, esperando, e com isso perpetuam o ciclo da escassez. Entenda, a mente é como um ímã. Ela atrai aquilo que se alinha com suas crenças dominantes. Uma mente treinada para a riqueza busca soluções, atrai pessoas, reconhece oportunidades. Uma mente condicionada à escassez enxerga riscos, repete desculpas e rejeita possibilidades. Os ricos têm uma mentalidade de responsabilidade. Eles assumem total controle sobre suas vidas.
Se algo dá errado, eles buscam a lição, não um culpado. Sabem que não podem controlar tudo, mas podem sempre controlar como respondem. Isso lhes dá poder. Isso os faz avançar mesmo diante das tempestades. Os pobres, por outro lado, vivem terceirizando sua realidade. Culpam o governo, o mercado, os pais, os patrões, a sorte. Estão sempre esperando algo ou alguém mudar suas vidas. E esse esperar constante é o que os mantém exatamente onde estão. A mente rica é disciplinada. Ela escolhe o que pensar. Ela seleciona o que ouvir. Ela define no que focar. Não é escrava das emoções, nem das circunstâncias. É treinada, educada, a mente pobre é indisciplinada. Ela reage a tudo. Ela se distrai facilmente. Ela se afoga em notícias negativas, redes sociais, opiniões alheias. Ela é conduzida pelo mundo externo, em vez de ser guiada por um mundo interno forte e claro. Você quer enriquecer? Então comece por observar seus pensamentos. Você pensa como alguém que prospera ou como alguém que sobrevive? Você gasta mais energia criando ou criticando? Você reage a tudo ou responde com consciência? A riqueza é reflexo de uma mente organizada, estratégica, confiante. A pobreza é reflexo de uma mente desorganizada, emocional, reativa. Uma das práticas mais poderosas que ensino aos meus alunos é o uso deliberado da autoobservação. Comece a anotar seus pensamentos dominantes. Observe suas reações automáticas. Pergunte-se ao longo do dia: esse pensamento me aproxima ou me afasta da realidade que desejo criar? Crie o hábito de educar sua mente. Leia livros que expandam. Ouça vozes que elevem. Reflita. Escreva. Decida todos os dias que você será o arquiteto da sua mentalidade e, consequentemente, do seu destino. Não espere as circunstâncias mudarem para mudar sua mentalidade. Mude sua mentalidade e as circunstâncias mudarão em resposta. Lembre-se, a mente não distingue o real do intensamente imaginado. Use isso a seu favor. Visualize sua vida como deseja. Sinta como se já estivesse vivendo. Haja com base nessa visão. E pouco a pouco, você verá sua realidade se dobrar diante da força da sua crença. Os ricos não vivem reagindo ao mundo. Eles moldam o mundo ao redor da sua visão interna. E isso não é um privilégio de poucos. É um direito de todo aquele que decide pensar como um construtor. Você já entendeu todos os princípios. Agora a pergunta final. Você vai continuar pensando como sempre pensou? Ou vai reprogramar sua mente para criar a vida que sempre desejou? Você chegou até aqui. Isso já diz muito sobre quem você é, ou mais precisamente, sobre quem você está se tornando. A maioria sequer começa, outros desistem no meio do caminho, mas você permaneceu. E é sobre isso que falamos durante todo este tempo. Persistência, decisão, propósito, fé, mentalidade. Permita-me recapitular o que você aprendeu, não apenas para lembrar, mas para imprimir em sua mente com mais força e clareza. Você compreendeu que tudo começa com o desejo ardente, a faísca que acende toda a realização. Sem ele, nada nasce. Com ele, tudo é possível. Depois mergulhou no propósito definido, o norte que orienta seus passos e filtra suas decisões. Um homem sem propósito é como um navio sem leme. Em seguida, viu que é preciso ativar a fé inabalável, aquela que age mesmo sem provas, que decide mesmo diante do invisível, que move montanhas internas antes de mover as externas. Compreendeu o poder da autossugestão, a prática contínua de moldar o subconsciente com palavras, imagens e ações, que refletem o futuro que você quer criar. Explorou a força de um mastermind, um círculo de mentes que se apoiam, se desafiam, se elevam mutuamente. Sozinho você pode ir rápido, mas juntos vocês vão longe e mais alto. Entendeu que sem decisão e persistência, todo o resto desmorona. Decidir é começar. Persistir é continuar, apesar. E o sucesso pertence àqueles que continuam. E por fim, descobriu o segredo mais silencioso e poderoso, a mentalidade de riqueza. Porque é ela que governa tudo. Pensamentos se tornam ações.
Ações constroem hábitos. Hábitos moldam destinos. Meu objetivo com cada palavra aqui foi provocar uma revolução interna. Não me interessa impressionar. Meu compromisso é transformar, e transformação só ocorre quando você decide parar de ser espectador e começa a ser protagonista. Você pode continuar assistindo os outros vencerem, pode continuar explicando por que ainda não chegou lá, pode continuar aguardando um cenário ideal, um empurrão, uma prova, mas também pode decidir que hoje, agora, é o ponto de virada. A vida não muda com sorte, ela muda com escolha. O segredo que os ricos conhecem não está em números nem em fórmulas secretas. Está em princípios que todos podem aplicar, mas poucos têm coragem de sustentar diariamente. Por isso, agora eu lhe faço um convite. Pegue uma folha de papel, escreva os 7 princípios que você aprendeu. E abaixo de cada um, escreva o que você vai fazer com esse conhecimento. Um passo, uma decisão, uma prática. A transformação não acontece com o acúmulo de informação. Ela acontece quando você age sobre a verdade. A partir de hoje, faça da sua mente o seu maior ativo. Não entregue mais seu foco ao acaso, sua energia ao medo, sua vida à distração. Você não precisa de permissão para vencer. Precisa apenas decidir que vai e ir. Releia esse conteúdo quantas vezes for necessário. Escreva seus próprios decretos. Reescreva sua identidade. Porque o mundo externo está esperando sua nova versão. E lembre-se sempre, o segredo que os ricos guardam nunca foi inacessível. Ele sempre esteve ao seu alcance. Ele estava e está dentro da sua mente. Agora, use-o. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, se despertou novas ideias, se desafiou sua mentalidade ou reacendeu sua fé, então não deixe esse conhecimento morrer aqui. Inscreva-se agora no canal para receber mais conteúdos inspiradores baseados na filosofia transformadora de Napoleon Hill. Ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que um novo vídeo for ao ar. Cada um deles pode conter a chave que faltava na sua jornada. Deixe seu like se esse vídeo fez sentido para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Escreva nos comentários. Qual dos 7 princípios mais impactou você hoje? Estamos apenas começando. Nos próximos vídeos vamos aprofundar ainda mais esses conceitos, com histórias, estratégias e práticas que já transformaram milhares de vidas ao redor do mundo. Você está pronto para continuar essa jornada? Então venha com a gente. O segredo está sendo revelado a cada novo passo.